Boa noite, boa noite. Eu quero cumprimentar os meus amados ouvintes na gloriosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, nesta quinta-feira, a Igreja Metodista, cumprindo as regras, a lei, trazendo as mensagens online para evitar aglomeração, respeitando as leis e as normas. E eu aqui como embaixador do Rei, embaixador de Cristo, aleluia, submisso ao meu pastor Rogério de Jesus Capucci, acredito que ele está também transmitindo também agora o culto de curas e libertação. Um forte abraço, pastor Rogério, é isso aí, vamos continuar realizando a obra de Deus, a qual o Senhor nos chamou. E eu quero trazer uma mensagem para o meu coração, que se exista no livro de Lucas, capítulo 13 e verso de número 10 a seguir. Vocês, meu amado, que está muitas vezes com a pessoa num leito de enfermidade, numa casa de recuperação, ou seja, onde estiver, Jesus é poderoso e fiel para realizar uma grande obra na sua vida. Vocês, meus amados, que por um motivo ou outro caiu em fracasso e aí está na dependência química, na dependência do alcoolismo, na dependência da cocaína, da heroína, saiba que Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo quer te libertar. Dê um passo para Jesus e Jesus dá 10 passos para você. Deixa eu me apresentar, eu sou o evangelista Londo Souza, sirvo a Deus na Igreja Metodista, o meu pastor, homem de Deus, grande pastor Rogério Capucci de Jesus. A Igreja Metodista está localizada na Rua Jardim Paulista, Rua Tietê, número 250. Então, respeitamos as leis, as normas, estamos só transmitindo o culto online. Então, vamos para a mensagem. Aleluia! Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, verso de número 10 a seguir, que as horas não nos esperam. Diz assim a palavra do Senhor: a cura de uma mulher paralítica. Eu ensinava no sábado, num dia da sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Aleluia! E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa? E disse-lhe, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por ele. Aleluia! Eterno Deus, poderoso Pai, celestial que está nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus, eis-me aqui trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de confiança. Deus, faça-nos entender qual seja a tua vontade, a tua promessa na vida dos teus, que tudo seja para a honra
da glória do teu santo Filho. Amém. Amados, aqui há vários pontos que me chamam a atenção nessa passagem. Aleluia. E por um motivo ou outro, creio que muitos pregadores, muitos ministros passam batido, mas observa bem o ponto de vista que eu quero chamar. Jesus, naquele tempo, o prazer de Jesus, a alegria de Jesus era ensinar na sinagoga. Sinagoga é lugar de ensino. Aleluia. E esta mulher, por felicidade, vieram encontrar com Jesus. E observa bem, os príncipes da sinagoga, foram mais que perseguiram a Jesus. Os saduceus, os fariseus, os escribas, aleluia. Por quê? Porque era uma seita, um povo do diabo, já diga assim, que perseguia o Filho de Deus. Jesus sempre realizou grandes milagres, e aonde Jesus passava, ele arrastava grandes multidão. Aleluia. Por isso que os príncipes de sinagoga, os fariseus, saduceus, se enfureciam, tinham uma grande inveja de Jesus Cristo. Essa é a verdade. E observa também no verso de número 14, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga indagou Jesus. Aleluia. O que significa indagar? Aleluia, glória a Deus. Indagar é investigar. Começou a investigar Jesus. Observa bem, mas que povo mau caráter, de mau índole, investigar Jesus, como se Jesus fosse um criminoso, como se fosse Jesus um homem qualquer. E observa no verso de número 16, aleluia, logo mais abaixo. Aliás, observa no verso de número 15, o que Jesus responde para aquele príncipe da sinagoga. O Senhor disse assim: o Senhor disse, hipócrita, não sabe, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento? Aleluia, glória a Deus. É como se fosse os dias de hoje. Aleluia. Quantos fariseus, quantos saduceus, quantos escribas têm impedido de você receber o seu milagre. Mas creia em Cristo Jesus, autor e consumador das nossas vidas, a qual tem poder no céu e na terra para desprender você dessa prisão a qual Satanás lhe prendeu. Aleluia. Não é diferente como os dias de hoje. E observa no verso número 16 o que Jesus responde para ele. Ele não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Satanás não brinca com ninguém, meu amado. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. E quantas pessoas têm sido cavalo do cão? Aleluia. Cavalo do cão porque não dá crédito à palavra de Deus, porque não dá crédito quando os pastores, o evangelista, quando os ungidos de Deus se levanta para entregar uma mensagem, para realizar segundo a vontade de Deus. Aleluia. E observa mais embaixo no verso número 17, já estou encerrando. Aleluia. Os seus adversários ficaram envergonhados. Envergonhado significa desonrado, humilhado. Aleluia. Porque perseguia o Filho de Deus, com quem tentando reter ele para não realizar o milagre na vida das pessoas.
Deixa eu te dizer uma coisa para você, meu amado. Tu quer receber o teu milagre? Aleluia. Tu quer receber a tua cura e a tua libertação? Aleluia. Decreto a palavra de Deus. Usa da tua fé, da tua confiança e receba de Deus a tua cura e a tua libertação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e verso de número 38, observa que Jesus fala, que o evangelista fala a respeito de Jesus, porque quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o doutor e médico Lucas, o médico amado do Senhor. Observe que ele fala no capítulo 10 e no verso número 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, a qual andou fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eita maravilha, né? Mas isso é bom demais. É bom demais quando a gente está na unção, no poder, na graça, na virtude do Espírito Santo. Portanto, meus amados, não deixa escapar a tua bênção, não deixa escapar o teu milagre. Aleluia. Assista o culto de curas e libertação via Facebook, pelo YouTube. Aleluia. Porque aqueles que tem fé, que crê que Jesus entra com providência, o milagre chega hoje na tua vida. O momento é hoje. Aleluia. E receba da parte de Deus a tua cura e a tua libertação. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero já fazer uma oração por cada um de vocês que estão acamados no leito de hospital, vocês que estão debaixo de uma ponte, vocês que estão numa casa de recuperação, vocês que estão no Adalto Monteiro, no neuropsiquiatra, saiba que Jesus é grande e poderoso para te dar, ponha em liberdade nesta noite. Eterno Deus e poderoso Pai Celestial, graças eu te dou, Senhor, por me conceder essa rica e abençoada oportunidade, como um homem de Deus, como servo do Senhor, como ministro de Jesus Cristo. Estou aqui, Senhor, ministrando nessas vidas. Ó Pai Celestial, alcance com as tuas mãos salvadoras, alcança com as tuas mãos libertadoras, que o poder da tua palavra, a unção do Espírito Santo, pela graça, pelo poder revestido à direita e à esquerda, começa a visitar agora, Senhor, os hospitais, o centro de reabilitação, o centro de recuperação, ali, Papai do céu, as praças, os becos do candeeiro. Senhor meu Deus, envia o teu anjo do céu com bálsamo de cura e libertação. Ó meu Deus, assim eu oro, crendo, intercedendo e clamando pela vida dessas pessoas. Assim eu oro, crendo no poder da graça, no poder do Evangelho, no poder da tua palavra. Assim eu oro, crendo em nome do teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Eu já me despeço, agradeço a vocês, um beijo no coração. Vamos continuar fazendo a obra de Deus, a obra de Jesus não pode parar. Não tem pandemia, não tem infecção, não tem nada, porque Jesus, naquele dia, ele voltará e perguntará: cadê as minhas ovelhas? Aleluia. Portanto, o Senhor diz: anunciais a graça salvadora, anunciai o Evangelho, ide por todo mundo, pregai ao Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, porém será salvo, mas aquele que não crê, porém será condenado. Aleluia. Já me despeço com a graça e a paz, que a insondáveis bênçãos do Espírito Santo desça sobre a sua
sua vida e permaneça para a honra e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fui! Um beijo no coração.